A apresentação. A juventude do artista, o momento em que se dá sua formação como escritor, o instante em que o indivíduo toma consciência do seu irreversível não pertencimento à comunidade, as agruras e as feridas daqueles que enxergam o mundo com outros filtros que não os das pessoas comuns parecem ser temas inesgotáveis para a literatura. Basta, por exemplo, lembrarmos de obras de altíssima realização como Tonio Kröger, de Thomas Mann, Retrato de um Artista Quando Jovem, de Joyce, e Ganhando Meu Pão, de Máximo Gorki. Creio não ser ousadia incluir dentre esses títulos emblemáticos Misto Quente, de Charles Bukowski. Bukowski é, atualmente, autor bastante conhecido do público brasileiro. Pelo menos uma dezena de obras suas estão traduzidas e boa parte dos títulos disponíveis no mercado faz parte do catálogo da coleção LIPM Pocket. Ao mesmo tempo, porém, Bukowski ainda não conseguiu se livrar do estigma de autor de segunda linha, de segundo time, um autor cujo mérito só poderia ser encontrado por leitores desajustados, inexperientes, ou por jovens que veem na literatura do autor de A Mais Linda Mulher da Cidade, direta e sem pejos, a oportunidade de encontrar situações e descrições que, em certo aspecto, parecem mais próximas da realidade em que vivem. E assim se estabeleceu um equívoco bastante grave. Equívoco perdoado ao leitor comum, mas que muitas vezes é mantido pelos próprios críticos literários. Em primeiro lugar, Charles Bukowski não é o personagem narrador de seus textos. Seus personagens são criações literárias, invenções elaboradas e não simples colagens da vida do autor. O forte caráter autobiográfico que pode, com certeza, ser encontrado ao longo de toda a obra é somente meio e nunca fim. Tanto o velho safado como Henry Chinaski, protagonista do livro que o leitor tem em mãos, são alter egos ficcionais. Em segundo lugar, a simplicidade aparente do texto, a narração direta dos eventos, tão cara à ficção americana, é ardilosamente arquitetada por um autor que domina perfeitamente as técnicas do fazer literário, ou seja, toda a afluência pregada pelos personagens de escritor criados por Bukowski, ainda que espelhos dele próprio e não há reflexo mais enganoso, é uma construção elaborada, dissimulada pelo louvor à bebida e à escrita não convencional. Os palavrões, a escatologia, os porres homéricos são mentiras que nos convencem da verdade, mentiras que nos fazem acreditar, mentiras que tornam nossas próprias misérias mais suportáveis, mentiras que são a base primeira da literatura, lembrando a vigorosa ideia de Vargas Llosa. Há na aparente simplicidade do texto de Misto Quente, 1982, talvez a melhor tradução fosse Pão com Mortadela, visto a pobreza do cenário em que a história se desenvolve, uma profundeza abissal, profundeza que podia ser facilmente perdida com a tradução para o português, ou com a contaminação pelos equívocos já expostos acima, ou com a tentação, muitas vezes irresistível, de temperar o texto com gírias da nossa época. Talvez o efeito imediato seja um texto mais saboroso, mais divertido em certos aspectos, mas certamente será em seguida planificador das profundidades. Não vou entrar no mérito de colocar gírias na tradução quando não as há no original. Tentei estabelecer uma tradução que mantivesse os abismos abertos, que mantivesse o frescor ainda presente no original, mais de 20 anos depois de sua publicação. Uma tradução que resistisse o máximo possível ao dobrar de esquina das décadas que ainda hão de vir. Foi-me de grande valia nessa empreitada o apoio das traduções espanhola e italiana, além da antiga tradução brasileira de Luiz Antônio Sampaio Chagas, intitulada Misto Quente. Com este último, mantive embates encarniçados e discordâncias significativas, mas também bons momentos de paz. Por fim, deixo vocês com o jovem Henry Chinaski e o relato de sua infância, adolescência e juventude. Essas longas feridas que, em alguns, nunca cicatrizam plenamente. Ou, como diria o próprio Chinaski, que tempos penosos foram aqueles anos, ter o desejo e a necessidade de viver, mas não a habilidade. Pedro Gonzaga.